Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. O apóstolo Pablo, ele dijo: Mirad, hermanos, vostra vocação, que não sois muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, sino que o nécio del mundo escorreu Deus para avergonçar a los sábios, e lo débil del mundo escorreu Deus para avergonçar a lo fuerte, e lo vil del mundo, e lo menospreciado escorreu Deus, e lo que não és, para deshacer lo que és, a fim de que nadie se jacte em sua presença. Verifique você, amiga minha, amigo meu, que Pablo, ele deixa claro aqui que quem dá as condições para que uno pueda fazer a diferença neste mundo, para que uno pueda vencer suas lutas, problemas, as aflições desta vida, é Deus. Muitas pessoas, às vezes, não creem que são capazes de vencer, de ser felizes, porque não se han preparado, não han estudado. Muita gente ha crescido em uma família muito pobre, na extrema pobreza. Muita gente hasta ha venido de outros países pobres e a pessoa pensa que nunca será nada em la vida. É muito importante que você procure, primeiramente, quitar todos estes malos pensamentos, quitar todas estas dúvidas, porque quem nos capacita para vencer é Deus. Deus não está buscando a pessoas capacitadas, a pessoas que são perfeitas, que não pecam, que não fajam, que não se equivocam em la vida. Não, ele sabe que nada é perfeito, que todos falhamos, todos nos equivocamos, pero lo que Deus busca são pessoas de fé, pessoas que creem em sua palavra, em suas promessas, independente de suas condições, porque é a fé que agrada a Deus. O apóstolo dijo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele que se acerca a Deus creia que Ele existe e é galardonador de los que le buscam. Amiga minha, amigo meu, você não pode estar aí escutando palavras de dúvidas, palavras negativas, palavras que quizás você ha escutado de seus padres, de seus familiares, de amigos, de conhecidos, pessoas que lhe han dicho que você nunca seria nada em la vida, que você nunca seria feliz, que você nunca venceria seus problemas, que você nasceu para sofrer. Não, você necessita vencer primeiramente a si mesmo e quitar de sua mente, de seus pensamentos, estas palavras negativas e enfocar-se em la palavra de Deus, porque lo que vale, lo que interessa, lo que importa é a palavra de Deus. Deus é quem dá as condições. Gedeão, por exemplo, imagine se ele for a escutar as palavras negativas, as palavras de dúvidas. Gedeão, por um tempo, ele mirou para a sua condição, para a sua capacidade. Pero quando tomou a decisão de fortalecer-se em la palavra de Deus, quando ele se entregou, ele se rendeu a Deus, ele foi lleno do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi quem lhe capacitou para vencer
a todos sus inimigos e conquistar a vitória para Israel. Amiga minha, amigo meu, se verificamos a vida de muitos heróis da fé do passado, muitos homens de Deus do passado, podemos verificar que eles marcaram a diferença em suas épocas, porque eles creyeron em Deus. Eles creyeron em la palavra de Deus. E assim sucederá com você também. Você que quizás me escute neste momento lleno de problemas, com sua vida hecha polvo. Você que se encontra aí no fundo do poço. Você que pensa que foi marcado para sofrer, que nunca será feliz, que nunca será nada. Se você confia em la palavra de Deus, se você crê em suas promessas, Deus se manifestará em sua vida e lhe cambiará toda a vida. Deus hará a diferença em sua vida, não importa sua condição. Deus não está preocupado com o que você isso ou deixou de ser, com o que você é, com sua capacidade, não, porque é o Espírito Santo quem nos capacita e nos dá a vitória. Podemos incluso verificar, Alberto, que o próprio Senhor Jesus, ele escorreu a muitos homens que muitos não escorreriam, não? Porque quem foram os homens escorridos para ser discípulos de Jesus? Foram pessoas de classe alta em la sociedade? Não. Foram pessoas nobres, pessoas cultas, pessoas perfeitas? Não. Deus escorreu a pescadores, homens iletrados, incultos, pecadores, cobradores de impostos, homens que não tinham nenhuma expressão em la sociedade, pero estes homens foram escorridos por Jesus e capacitados por el Espírito Santo para que levaram o mensagem de salvação para toda a humanidade. Jesus salvou a estes homens e através de eles pudo levar esta palavra de fé, esta palavra de salvação para todo el mundo. La verdad, obispo, es que Dios no utiliza los criterios que utilizaría pues cualquier ser humano. Cualquier ser humano pues fácilmente elegiría a alguien por las capacidades, las apariencias, por determinadas dotes, condiciones, por la fama, capacidades físicas, humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios va mucho más allá de eso. Dios mira para el interior. Dios mira para la fe. Dios mira para la receptividad que ese hombre, que ese ser humano tiene para con respecto a la palabra de Dios. Lo otro ya es secundario, si ha sido una persona que ha tenido oportunidades, que no, si es blanco, si es negro, si es alto, si es bajo, si ha tenido la condición de estudiar, si no ha tenido la condición de estudiar. Dios no está restringido a estas supuestas limitaciones humanas. Y el ejemplo está en los 12 apóstoles. El propio Señor Jesús eligió a pescadores, a hombres sencillos, incluso al propio Leví, que era considerado pues un hombre pecador porque era publicano, colector de impuestos. Eran hombres en muchos casos pues que no reunían las mayores condiciones para una empresa tan extraordinaria. Pero había algo que destacaba en ellos, y es que cuando Jesús los llamó, ellos fueron receptivos y creyeron, y fueron capaces, como el propio Leví, de levantarse de la mesa de los tribunos, dejarlo todo e ir en pos del propio Señor Jesús. ¿Y qué decir de Pedro, el cual fue capaz de dejar su barca y sus redes e ir en pos del propio Señor Jesús? Y así nosotros vemos que cuando una persona cree, ella actúa, ella reacciona, no tiene una fe pasiva, no tiene una fe contemplativa, sino tiene una fe
de obras, una fe que reacciona, una fe que practica. Y es a través de esa fe que el Espíritu Santo viene y convierte a personas sin muchas condiciones, sin muchos medios, en muchos casos hasta personas despreciadas, en verdaderos testimonios, en gente distinta, en gente diferente, aunque no hayan ido tal vez a grandes academias, grandes universidades como el propio Pedro, que era iletrado, pero cuando el Espíritu Santo los usa de forma categórica e importante. Y Dios quiere hacer esto, obispo, con nuestros amigos oyentes. Dios está llamando para hacer una obra distinta, una obra impresionante. El Espíritu Santo en estos días está buscando a gente para entrar en ellos y actuar en ellos de una forma sobrenatural, más allá de los límites humanos, más allá de las apariencias o de los preconceptos, porque Dios no tiene límites y la obra que Dios quiere hacer es una obra ilimitada. Sí, lo importante, Alberto, es que la persona crea, ¿no? Porque quando hablamos desta maneira, aqui todos os dias estamos falando que Deus quer ser a diferença, que Deus hará a diferença, que esta pessoa vai conquistar, que ela vai prosperar, que ela será feliz, que sua vida sentimental será cambiada, sua vida familiar, ela vai vencer seus traumas, seus complexos, pero muita gente que escuta pensa que é algo demasiado grande para ser verdade. Muita gente hasta crê em Deus. Lo que não crê é em si mesma, que ela é capaz, que ela pode ser feliz, porque uno já puso em sua cabeça que nunca será feliz. E há que rechazar estas ideias, estes pensamentos e crer em lo que disse a palavra de Deus. Porque temos que viver por la fé, em las promessas de Deus, não por la fé em las palavras deste mundo, em las palavras de pessoas incrédulas, negativas, pessoas que não sabem nada de Deus, que não conhecem nada de Deus, pessoas que incluso são usadas por el mal para intentar sembrar a dúvida, para intentar neutralizar nossa fé. Sabe, eu vejo que Deus quer ser uma obra grande, uma obra extraordinária. Ele é o Todo-Poderoso. Para Ele não há nada impossível. Podemos verificar quantos milagros Deus realizou no passado e quantos milagros está realizando hoje também no presente. E a diário, em nosso programa Ponto de Luz, em Vida FM, apresentamos histórias de superação. Pessoas que han chegado ao centro de ajuda cristiano com a vida destruída, com a vida hecha polvo. Pessoas que pensavam que nunca seriam felizes. Pero quando escutaram a palavra de Deus, elas creyeron. Elas se lançaram. Elas actuaram na fé. Elas puseram por obra a palavra de Deus, não tiveram medo de sacrificar, de renunciar, de entregar suas vidas, de poner suas vidas em la dependência de Deus. E o Espírito Santo entrou em suas vidas, o Espírito Santo tomou possessão de suas vidas e lhes cambiou rotundamente a vida. Hoje, graças a Deus, há muitas pessoas vivendo na vida próspera, feliz, uma família bendecida, unida, em paz, superaram seus traumas, superaram seus complexos, seus problemas, seus sentimentos de inferioridade, porque manifestaram a fé. E você, amiga minha, amigo meu, você que me escute agora, não mire para sua condição, não mire para sua raça, para o color de sua pele, para seu nível cultural, social, econômico. Mire para Jesus. Mire para a palavra de Deus, porque a promessa de Deus é para você. Jesus, ele é venido para dar vida, e vida em abundância. Jesus não é venido para os justos, senão para os pecadores.
Jesus não ha venido para los sanos, porque los sanos não necessitam de médico. Ele ha venido para los enfermos, para aqueles que sofrem. E Ele quer fazer a diferença em sua vida. A pergunta é: você crê ou não crê nisso? Você crê que és capaz ou não? Que você pode ou não? Porque todo vai depender de sua fé. Porque se você não crê, Deus não poderá fazer nada. Porque a condição de Deus é a fé. É a fé. E se você crê, para você não haverá nada que seja impossível. Por isso, estaremos el domingo 12 de dezembro realizando esta hogueira santa de Israel. Esta hogueira santa de la diferença. Porque tem que haver uma diferença em la vida de aqueles que servem a Deus, de aqueles que se entregam, que se rindem a Deus, entre aqueles que não se entregam, que não se rindem a Deus. Deus quer fazer a diferença em sua vida e Ele lo hará, se você crê, se você dá um passo de fé. El domingo 12, participe com toda sua fé, porque sua vida pode dar um giro total, um giro de 180 graus. E permita-me aqui repetir as palavras de Pablo, quando dijo: mirade, hermanos, vossa vocação, que não sois muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, sino que o nécio del mundo escorreu Deus, para avergonçar a los sábios, e o débil del mundo escorreu Deus, para avergonçar a lo fuerte, e o vil del mundo, e lo menospreciado, escorreu Deus, e lo que não és, para deshacer lo que és, a fim de que nadie se jacte em sua presença. Isso é para que a honra e a glória seja unicamente de Deus. Deus lhe escorreu. E se você crê, sua vida dará um giro total, um giro de 180 graus. Deus hará a diferença em sua vida. Participe desta hogueira santa de fé de Israel, domingo 12 de dezembro, no Centro de Ajuda Cristiano, que esteja mais cerca de sua casa, e estaremos aqui com vocês em Atocha, em Madrid, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Estou seguro que sua vida cambiará em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, se lhe ha bendecido, comparta com seus amigos e familiares para que eles também ponham a fé em ação e assim possam fazer a diferença nesta vida. Amanhã regressaremos com todos vocês. Hasta amanhã, que estejam bem.